Olá, querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo. Esta é a devocional diária da Igreja Presbiteriana da Penha. Nesse dia, gostaria de convidá-lo à reflexão no livro do profeta Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 28, diz assim: Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Queridos, neste dia, gostaria de convidar você a refletir a respeito da confiança em Deus. Esse texto que nós acabamos de ler aqui retrata quando 3 jovens desafiaram a autoridade do rei da Babilônia, Nabucodonosor. O rei havia construído uma estátua e a ordem era a seguinte, que toda vez que tocasse uma série de instrumentos, todo o povo deveria se prostrar e adorar aquela estátua. Quem assim não o fizesse seria condenado à morte, e essa morte se daria a partir das pessoas serem atiradas numa fornalha de fogo ardente. Esses 3 jovens, eles confiaram em Deus e eles não temeram a morte. Pelo fato deles não terem se ajoelhado, se prostrado e adorado aquela estátua, Nabucodonosor se irou e mandou que aquela fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, a ponto dos homens que jogaram aqueles 3 jovens dentro daquela fornalha morressem. O que aconteceu quando aqueles 3 jovens caíram dentro daquela fornalha acesa sobremaneira? Deus enviou aquele a quem os preservaria. Olha que interessante. Nabucodonosor, quando ele olha para dentro daquela fornalha, ele não vê mais 3 homens, mas ele vê um quarto. A palavra do nosso Senhor diz que Nabucodonosor, quando vê aquele 4º homem, ele se assusta, se espanta e ele fala: esse 4º homem tem a aparência de um filho de Deus. O que eu queria trazer para você nesse dia é o seguinte: diante dos nossos sofrimentos, diante das nossas lutas, mesmo quando o cenário que está à nossa volta parece ser um cenário impossível de ser vencido, o nosso Deus envia aquele a quem nos preserva, aquele a quem nos liberta, aquele a quem nos protege de tal maneira que nós não enfrentemos a morte. É exatamente isso que Cristo Jesus fez por nós. Aqui nesse texto nós vemos o nosso Deus enviando um anjo para preservar, para cuidar daqueles 3 jovens que não se submeteram, que não abriram mão da sua fé em Deus e não negociaram a sua santidade em favor da sua vida. Pelo contrário, eles abriram mão da sua vida, mas eles não se prostrariam diante de outro ou qualquer Deus. O que nós aprendemos nesse dia é que diante das maiores adversidades das nossas vidas, os nossos joelhos devem se dobrar somente ao único e verdadeiro Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus que enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Mesmo quando a nossa vida parece uma fornalha em chamas, quando tudo está pegando fogo, quando tudo vai morrer, o nosso Deus enviou seu Filho Cristo Jesus para morrer no nosso lugar, para garantir que aqueles a quem Ele chamou para si jamais enfrentem a morte. Que nesse dia nós possamos descansar e confiar no Deus da provisão, aquele a quem garante que os seus filhos provarão da vida eterna. Que você nesse dia possa descansar nessa verdade e entender que o nosso Deus não é um Deus que simplesmente permite que nós sejamos enviados às chamas, mas Ele é um Deus que, sobretudo, envia o seu próprio Filho para que mesmo nas chamas nós possamos ter vida. Que Jesus te abençoe, querido. Um ótimo dia.